Mais um pouco. O seu amor, ele dura para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Isso bem baixinho. Quero que você cante isso. Teu amor dura para sempre. O teu amor dura para sempre. Aleluia. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua instrução. Que eu possa falar, que eu possa pregar uma palavra direta do Teu coração, Pai. Que não venha nada do meu entendimento, que não venha nada das minhas experiências, mas que venha diretamente do alto para o Teu povo, Pai. Que eu possa ser um canal limpo da Tua palavra. Que a palavra que saia da minha boca não seja uma palavra deturpada pelo que eu penso ou pelo que eu acho, mas que seja a Tua própria palavra, direta do Teu trono, a falar ao coração dos nossos irmãos. Porque se a Tua palavra for lançada, se a Tua palavra for falada e declarada, ela vai produzir a 1, a 10, a 100 por 1. Então eu creio na Tua palavra, eu creio no poder da Tua palavra para transformar a vida dos meus irmãos, Pai. Nós amamos a Tua palavra, nós desejamos aprender com ela, nós desejamos avançar com ela, Pai. A Tua palavra é a verdade. Ensina-nos no caminho da verdade. Ensina-nos, Senhor. Instrui-nos para que a gente não andemos como as pessoas no mundo andam, ora cá em cima, ora em baixo, flutuando ao favor da corrente, Pai, mas para que a gente possa permanecer sempre na mesma posição, para que a gente seja firme como uma rocha, para que a gente não ande ao sabor do vento, mas que ande crendo e firme na Tua palavra,
E ainda que as circunstâncias sejam negativas, nós sabemos que podemos ficar firme, porque a Tua palavra ela é maior que a circunstância. A Tua palavra ela é maior que o meu problema. A Tua palavra ela é maior do que aquilo que eu estou a viver neste momento, Pai. Eu te dou graças e eu te rendo graças pelo privilégio de estar aqui a falar a Tua palavra para este povo ungido, para este povo cheio de Deus, Pai, cheio da Tua presença, em nome de Jesus. Todos digam amém. Aleluia. Aleluia. Hoje vamos falar um pouquinho sobre cura. Amém? Você não está muito animado, não? Depois de um louvor destes, Jesus amado, eu acho que fui até arrebatado no louvor. Fui ao céu, voltei, vi os anjos. Que louvor maravilhoso. Você tem que dar glória a Deus por você ter o privilégio de congregar aqui e ter um louvor deste, ter uma palavra destas. Então, você tem que render graças, porque tem outros lugares que não tem essa unção no louvor, não. Tem não. E a unção, ela quebra o jugo. Então, às vezes você veio aqui com algum problema, você veio aqui com alguma aflição, e você entra começa o louvor e você começa a ministrar a Deus, Deus começa a ministrar o seu coração e esse jugo é quebrado. Então você tem que estar grato. Às vezes acontece que é difícil a gente ser grato quando a gente se habitua a algo, não é? A gente habitua, por exemplo, você casou, você se calhar no início do casamento, no namoro, você fazia juras de amor, né? Juras de amor, fazia cartas, fazia isso. Só que você casou e aí parou, né? Porque você habituou, ficou comum. A gente tem que ter cuidado para que Deus não venha a ser algo comum na nossa vida. Então, a Bíblia fala que Jesus, na sua terra natal, onde ele viveu, onde ele era carpinteiro, ele não podia fazer muitos milagres. E ele não podia fazer muitos milagres porque o povo olhava para ele e dizia: mas aquele não é o filho de José? Aquele não é o carpinteiro? Então aquele povo tomava ele como alguém comum. E pode ser que você está aqui nesta igreja, você tem um relacionamento com Deus, você é crente, você nasceu de novo, você agora tem o Espírito Santo dentro, e pode ser que com o tempo se torne as coisas de Deus como comuns. Você não fez por mal, mas com o tempo vai ficando mais comum, e no final passam uns anos e ser crente é apenas uma atividade que você tem ao domingo, um hábito que você tem ao domingo de ir à igreja. E a gente tem que ter cuidado, porque a Bíblia fala que Deus ele prefere que a gente seja frio do que a gente seja morno. Ele diz que a Bíblia fala que ele vomita o morno. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente considera Deus tão comum e está considerando Deus tão comum que Ele não está na nossa presença, Ele não se manifesta na nossa presença, porque Ele não é desejado. O Espírito Santo só se manifesta onde Ele é desejado. Você está aqui comigo? Então deseje, comece o culto dizendo a Deus: Deus, não importa o que eu estou a passar neste momento, eu não me quero distrair com nada. Eu vim aqui com um propósito, foi de te adorar, de dar o meu louvor, de dar a minha adoração. E você tem tudo preparado para que isso aconteça de uma forma fácil. Você não precisa de fazer nem esforço. Você, do nada está aqui, você já está a ver anjos. Você vê anjos, vê querubins, você começa a ver o mundo espiritual, porque o louvor já te prepara para isso. Você tem um louvor maravilhoso aqui para te preparar para isso. Então não tome as coisas de Deus como comum, porque não é. Você não foi salvo de qualquer maneira. Tem muita gente que não foi salvo ainda lá fora. E você foi salvo. Você foi salvo. Se você foi salvo, você foi beneficiado por Deus. Você foi beneficiado, não é uma coisa qualquer.
Não é algo, fui salvo, agora sou crente, estou numa igreja. Pô, não é isso, não. Você foi escolhido, foi beneficiado por Deus. Você foi separado por Deus. Você está num lugar de privilégio. Não é um lugar de 4 paredes. É um lugar de privilégio. Ele te fez sentar nas regiões celestiais, juntamente com Cristo Jesus, à destra do Pai. Está lá em Efésios, no capítulo 1. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos e nos fez sentar juntamente com Ele em Cristo Jesus. Então você foi tirado do império das trevas e você foi colocado num reino do seu Filho amado. Lá fora o povo está em trevas, mas você não está em trevas. E às vezes talvez você tenha se apavorado demais com o coronavírus. Eu não falo que não é uma doença ruim ou demoníaca, é uma doença demoníaca, é uma doença que todo dia a gente vê pessoas conhecidas ou vê pessoas que têm relacionamento ou que morrem. Todo dia acontece isso. Só que você prefere ficar com o quê? Com o relatório do mundo ou com o relatório de Deus? Porque o salmista diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. E ele diz: porque eu habito no esconderijo do Altíssimo. Você entende que o diabo não te pode tocar? Só se você deixar. Ele não te pode. Ele quer, ele deseja te matar. Só que ele não pode. O diabo tentou matar Paulo. Toma agora, vai a um acidente de barco. Naufragou num barco. Quantas pessoas sobrevivem na idade, há 2000 anos atrás, de um naufrágio de um barco? Cai no mar, destrói no mar. Não sobrevive ninguém. E Paulo sobreviveu. O apóstolo Paulo sobreviveu. Ele foi picado por um escorpião. E o povo já achava: não, esse aí vai morrer. Sobreviveu. Ele foi apedrejado várias vezes. E não foi apedrejado assim, toma lá uma pedra. Não, era apedrejado até ver: não, está morto, vamos embora então. Você entende? Que o diabo ele pode tentar, só que ele não consegue. Ele não consegue. Porque há uma aliança sobre a sua vida. Não sei se você entende isso. Há uma aliança sobre a sua vida. Você tem uma aliança com Deus. E Deus fala que Ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra. É tão bom ministrar depois de um louvor desse. Nossa, é fácil demais. Parece que flui demais. Não. Você tem uma aliança com Deus. E essa aliança quer dizer que você tem deveres, mas também tem direitos. E para falar de cura, eu sei que você já sabe muita coisa sobre cura, você só não pratica, mas você sabe. Então assim, a gente sabe muita coisa sobre cura. A gente sabe, não, certamente Ele tomou sobre si. A gente sabe Isaías, toda a gente sabe Isaías. Quem aqui não conhece o versículo de Isaías? Mas está um pouquinho alto, não sei. Está a fazer feedback aqui. Mas quem não conhece Isaías 53, que diz: certamente Ele tomou sobre si os meus pecados e as minhas enfermidades, e pelas suas doenças eu fui sarado. Quem não conhece esse versículo? Todos conhecemos. E aí veio o coronavírus e a gente caga de medo. É ou não é? Não, aqui não, só lá em Portugal que o povo está com medo. Só lá na minha terra que o povo tem medo. Aqui não, aqui o povo é tudo crente, tem medo não do coronavírus. Aleluia, eita. Você só não vinha à igreja, não é? Mas de resto. Se nós entendêssemos a importância de Deus na nossa vida, se nós entendêssemos a aliança que nós temos com Deus,
Da mesma forma que a gente acha essencial ir ao mercado comprar comida, a gente acha essencial vir à igreja, congregar. Você sabia disso? Você não faz isso, a gente não faz isso porque a gente não considera Deus como uma prioridade na nossa vida. A gente fala, mas o falar é diferente do agir e do ser. Então Deus, às vezes você fala, não Deus, a minha vida é tua. E aí chega na hora de ofertar e Deus olha assim e diz assim, pô, será que a tua vida é mesmo minha? Não vejo isso refletido na oferta. Você entende? Você ora a Deus na hora de ofertar? Paz, eu orei antes de dar o dízimo, antes da palavra dízimo, Senhor, quanto que é? É tanto, pronto. É tanto, pronto, eu vou lá e dou. Você ora antes, ou você vem dar aqui uma oferta de qualquer jeito. Não, está aqui, sobrou aqui 10 contos, está aqui. Você não vai ficar chateado comigo, pois não? Amém? É porque eu posso vir aqui falar às vezes coisas mais duras, porque eu estou lá em Uberlândia, então vocês veem menos. Então, se você ficar chateado comigo, contanto que não fique chateado com o pastor, fica só chateado comigo, amém? Aleluia. Vamos abrir lá em Coríntios. Estava ali no louvor e Deus falou comigo. 1 Coríntios. Aleluia. No capítulo 11 de 1 Coríntios, toda a gente conhece, né? Fala sobre a Santa Ceia e a gente usa muito este versículo, se não sempre, para falar da ceia. Só que há aqui um aspecto, quando a gente fala em ceia, a gente fala de trazer à memória uma aliança que foi feita entre nós e Deus. E Jesus Cristo é o penhor dessa aliança, o Espírito Santo é o selo dessa aliança em mim. Então, porque eu tenho o Espírito Santo, eu sei que eu tenho uma aliança com Deus. Esse é o penhor. Mas olha o que fala aqui no 28, fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como a do pão, beba do cálice, pois quem come e bebe do cálice, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Quando fala dormem é que morreram mesmo. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Para eu trazer o entendimento, Jesus fala, o apóstolo Paulo fala, aquilo que eu tomei, aquilo que eu ouvi do Senhor, assim também eu vos falo. Naquele dia ele tomou o pão, ele tomou o vinho e dando graças partiu, deu aos seus discípulos: tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Ou seja, em memória de uma aliança. E ele fala que aqueles que não têm entendimento dessa aliança, que não têm entendimento dessa memória do que foi feito por Jesus na cruz, que se traduziu numa aliança, tem muitos que dormem, tem muitos que ficam doentes. Então é possível você ser crente e ficar doente, porque o apóstolo Paulo, ele falava com a igreja de Coríntios, era uma igreja, eram crentes, amém? E dentro dessa igreja, ele falava que tem muitos que ficam doentes, tem muitos que dormem, quando fala que morrem, por não discernir o corpo, por não discernir a aliança que foi feita. Então você tem uma aliança, se você não entende a aliança que você tem com Deus, pode acontecer de você pegar doença, de você apanhar uma doença, de você ficar doente. E aí você agora pergunta, não, mas como assim? Mas será que Deus permite doença? Deus coloca doença? Quantos aqui creem que Deus permite doença? Alguém crê nisso? Tem aqui alguém que crê nisso ou não?
Tem? Se quiser levantar o braço, pode levantar, não tem mal nenhum, a gente não está aqui para julgar ninguém, não. Aqui não tem, só lá em Portugal. Vou falar assim, fica melhor, né? Às vezes você tem uma enfermidade e você pensa, não, pô, isso foi... Deus permite porque eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu não ando não sei o quê, eu não ando nos caminhos, sei lá, qualquer coisa que você imagina que o diabo coloca na sua cabeça para você acreditar. E... Só que deixa eu te falar, no início, como é que eu vou identificar o caráter de Deus? Eu tenho que ver o início. A criação, a Bíblia fala que a criação é o reflexo do caráter de Deus. Como que eu sei que Deus existe? Porque a criação é a prova que Deus existe. Você entende? A criação, ela prova que Deus existe. A ordem que há no universo, a ordem que há na criação, os planetas, o céu, a chuva, a água, a terra, essa ordem toda combinada é a prova que Deus existe. O aleatório não conseguia criar isso. Você entende? O aleatório não cria. Eu se colocar aleatoriamente areia no chão, não vou criar nada. Você entende? Se eu colocar água aleatoriamente no chão, não vai ficar separado a areia da água. O projeto mostra que há um arquiteto. Você entende? O projeto prova que há um arquiteto. Você olha uma casa na rua, você consegue discernir qual que foi feita por um arquiteto, qual que não foi. Consegue ou não? Você consegue dizer, pô, isto aqui, esta não foi feita por arquiteto. Eu sou arquiteto, eu sei o que é que estou a falar. Então, a obra, ela revela o arquiteto. Então eu sei que há Deus, eu tenho convicção e certeza que há Deus, porque há uma obra aqui na Terra. Há um universo com uma ordem que seria impossível de criar aleatoriamente. Não tem como criar aleatoriamente um universo. Pô, do nada criou... os cientistas inventaram, não é? Uma teoria há uns anos atrás, agora já foi tudo desmistificado, que não tem como. Não, mas é porque se não sei o quê, começou aí, criou uma molécula de água, aí criou uma planta, criou não sei o quê, criou um átomo, criou não sei o quê, e a coisa começou a andar. Mesmo que tivesse acontecido tudo isso, como é que havia ordem no universo? Como que havia uma atmosfera que protege a Terra para que a gente não seja atingido por um meteoro, para que a gente não seja atingido com radiação solar? Como que existe essa atmosfera? Como que a Terra ela tem um espaçamento suficiente do Sol para que eu possa viver em paz, sem ser queimado? Você acha que o aleatório consegue criar isso? O aleatório, o nada. Não tem como. Não tem como. Então assim, eu vou ser sincero, quando alguém me fala, não, eu não creio em Deus, a pessoa tem que dizer que a pessoa é trouxa. Não tem como dizer outra coisa. E não tem outra justificação. A pessoa pode não crer em Jesus, agora dizer que não tem Deus, que não existe um Deus, não existe alguém superior que fez um projeto aqui na Terra. Eu sou arquiteto, eu tenho convicção, não tem como a Terra existir sem um projeto. A ordem que há na Terra é tão perfeita que você mata uma espécie animal qualquer na Terra, você matou ela, você acabou com ela, e o ecossistema começa a gerar colapso, começa a coisa a falhar naquele ecossistema daquele lugar, porque Deus criou tudo em perfeição, tudo em harmonia. Uma espécie faz isto, outra faz aquilo, e elas todas combinadas produzem o equilíbrio na natureza. Você entende? Não tem como dizer que foi aleatório. Cara, tem que ser muito doido para acreditar numa coisa dessa. Não faz sentido nenhum. Tem que ter mais fé para acreditar que Deus não existe do que para acreditar que Deus existe. De onde é que você tira a moral, os seus princípios? De onde é que eles vêm? Você já pensou sobre isso? Você tem princípios. O que é que te separa de um animal? Porque o animal não tem princípios. Ele não diz, não, pô, vou ajudar o meu irmão aqui, vou dar uma cesta básica para ele. O animal não faz isso. Ele não tem princípios. Ele não ajuda o outro animal. O que é que te separa de um animal? É só porque você é mais inteligente? Porque a gente sabe que a nossa inteligência é maior que a de um animal. Mas é só por isso?
Um golfinho, por exemplo, já é sabido que é um dos animais mais inteligentes da Terra. Ainda assim o cara não distribui cesta básica. Ainda assim ele não faz boas ações. Ainda assim ele não tem causas humanitárias. Ele simplesmente vive na natureza. Ele faz aquilo que está codificado no seu ADN para fazer e acabou, não passa dali. Mas o ser humano não, ele questiona-se. Ele tem perguntas. Ele diz, porquê assim, não assim? Porquê que eu vou fazer assim, não de outra forma? Isso só é possível. Isso só é possível porque há o Espírito de Deus, há uma fagulha de Deus dentro do ser humano. Senão, de onde é que você vai buscar a moral? Porque se Deus não existe, porquê é que eu tenho que ser bom com alguém? Tem gente que fala que é boa, que quer fazer o bem, mas não crê em Deus. Mas se eu não creio em Deus, porquê é que eu tenho que fazer o bem? Se Deus não existe, não há uma vida eterna, não existe nada, eu tenho que aproveitar a minha vida enquanto estou aqui. Você entende? Eu tenho que aproveitar, não tem uma lógica moral. Sem Deus não tem uma lógica moral para eu fazer o bem. Não existe. Porquê é que eu tenho que fazer o bem? Vamos todos morrer na mesma? Vou aproveitar, igual um animal. Vou aproveitar e vou fazer o melhor que eu conseguir para mim enquanto eu estou aqui. Você entende? Vamos voltar ao início. Como que eu identifico? A gente estava a falar sobre a criação. Como que eu identifico o caráter de Deus na criação? Quando Deus em Gênesis faz o homem, a Bíblia fala que ele fez haja luz, depois disso haja separação entre a terra e o mar, fez as árvores, os animais, fez as plantas. E quando que Deus fez a doença? Você sabe qual é que é o dia que Deus fez a doença? Você sabe? Não fez? Como assim não fez? Mas ela não está aqui? Deus fez a doença ou não? Se Deus não fez, como que Ele pode colocar? Se Ele não fez, como que Ele pode permitir? Se não está no caráter dEle? Se Ele nunca projetou doença para o homem? A doença é consequência do pecado do homem. Você entende? Doença é consequência do pecado. Não foi Deus. Foi a destruição do pecado. Quando o homem peca, ele se separa de Deus. Amém? Vamos abrir lá rapidamente. Em Romanos. Romanos 5. Você está aqui ou já dormiu? Você está aqui? Olha o que é que fala. Se pela ofensa de um só, ou seja, se pela aquela ofensa que foi feita na altura de Adão do Éden, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, se por causa do pecado de Adão a doença chegou no mundo, por causa da justiça de um só, a saber, Jesus Cristo, a doença foi erradicada do mundo. Você entende? Reinarão em vida. O que é reinar em vida? É ter domínio sobre as circunstâncias, é estar acima das circunstâncias. Reinar é estar num lugar acima, você entende? Reinar é estar numa posição acima. Então, agora as circunstâncias não determinam mais quem você é ou o que você pode fazer. Você agora é a palavra e é o sacrifício do Calvário que determina a posição onde você foi colocado. Então, se em Adão a doença entrou na raça humana, em Cristo a doença tem que sair. E agora você pergunta assim, mas a doença não continua?
mas a doença não continua no mundo. A gente vê o Covid, tanta gente a morrer. Até crente morre. Até crente morre. Eu acredito que morre muito menos crente, mas até crente morre. E porquê? Por causa da falta de entendimento da aliança. Tem crente a acreditar que Deus coloca doença. Tem crente a acreditar que Deus permite. Não, isso aconteceu porque eu vivia em pecado, ou porque eu fazia isto, ou qualquer coisa. Mas se você se posicionar em fé, crendo naquilo que Deus fala, crendo naquilo que Deus fala a seu respeito, a doença não vai ter como entrar em você, porque você está guardado pelo sangue. Você sabe que lá no Egito havia um povo e Deus falou que ia castigar os primogênitos daquela nação. E Deus manda para aquele povo que tinha o quê? Aliança. Aquele povo que tinha aliança, Ele mandou pintar os umbrais das portas. Ele mandou pintar com o sangue de um cordeiro bom, de um cordeiro imaculado, de um cordeiro perfeito. Quando fala de um cordeiro perfeito, é sem defeito, porque o judeu às vezes tinha o hábito de pôr um cordeiro. Está aqui um cordeirinho que tem uma perna partida, está não sei o quê, vamos usar esse para sacrificar a Deus. Então, quando fala de um cordeiro perfeito, é isso. Era um cordeiro que não tinha defeitos físicos. Então, eles matavam esse cordeiro, pintavam nos umbrais da porta, e aquilo protegeu os primogênitos do espírito da morte. Agora, se o sangue de um cordeiro, presta atenção, se um sangue de um cordeiro real, que simbolizava uma aliança que havia de por vir, se esse sangue foi capaz de impedir que o espírito da morte matasse aqueles primogênitos no Egito, quanto mais um sangue de um cordeiro perfeito, a saber, Jesus Cristo, que morreu pelos meus pecados, viveu uma vida perfeita na terra, sem defeito, sem pecado, e Ele morreu por mim e por você. Quanto mais esse sangue, que é o sangue de uma aliança eterna, porque o cordeiro Ele matava, tinha que ser morto todo o ano, mas o sangue de Cristo, Ele ficou pendurado e ficou pintado no seu coração para sempre. Se Ele fica pintado para sempre, você tem uma aliança eterna. E Paulo estava convicto dessa aliança. Ele era apedrejado e ele levantava, vamos embora porque eu tenho sangue. Ele era mordido por um escorpião e ele dizia, vamos embora que eu tenho o sangue do cordeiro em mim. Você entende? Não é que você não pode ser acometido de uma enfermidade, mas essa enfermidade não pode permanecer em você. Ela não pode permanecer. Ela não pode permanecer por causa da aliança. Quando o homem foi redimido naquela cruz, ele foi redimido em todas as áreas da sua vida. Nós às vezes achamos que Deus só redimiu do nosso... Não, Ele pagou o preço pelo meu pecado. Não, Ele não pagou só o preço pelo pecado. A Bíblia diz que Ele se fez pobre para que eu fosse rico. Ele se fez doente para que eu fosse curado. Ele sofreu, olha, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, Ele ficou sem paz para que eu tivesse paz. Quando que Ele ficou sem paz? Quando Ele estava lá naquela cruz. E Deus não pode habitar onde está o pecado. Só que Ele levou sobre si todo o pecado. Todas as enfermidades vieram sobre Ele naquela cruz. Injustamente, mas vieram sobre Ele. A Bíblia diz que a Deus agradou moê-lo. A Bíblia fala que a Deus agradou moer a Jesus, porque Ele via lá na frente o que é que ia acontecer. Viu qual era o resultado dessa obediência. E naquela cruz, Ele levando todo o pecado, toda a enfermidade. Deus teve que se separar dele, porque onde o pecado existe, Deus não está. E Jesus nunca se tinha separado de Deus. Você entende? Jesus nunca se tinha separado de Deus. E de repente, Deus separa-se de Jesus e Ele diz, Pai, Pai, porque me abandonaste? Elohim, Elohim, sabactami. Pai, Pai, porque me abandonaste?
separação do Espírito. O Espírito de Deus, de Jesus, foi separado de Deus naquela cruz, porque Deus só habita onde há santidade. E Ele foi separado. Foi o castigo, o maior castigo de Jesus, que Jesus sofreu, não foi carregar os pecados, não foi ser preso numa cruz, não foi ser morto, foi ser separado de Deus. Que Ele nunca tinha experimentado a separação de Deus. Você entende? E Ele foi separado. E Ele foi separado de Deus por uma razão, por você. Para que hoje você não seja separado de Deus. Para que hoje você tenha Deus habitando dentro do seu coração. Então foi em todas as áreas que Jesus pagou o preço. Então todas as áreas da sua vida que eram miséria, agora podem ter restauração em Cristo Jesus. Você tem direito a todas elas. Como que eu faço? Eu tenho que crer na palavra. Eu tenho que crer e tenho que praticar a palavra. Olha que é tão poderoso que eu vou ler aqui um versículo. Quantos aqui conhecem a história da mulher cananeia? Eu vou ler aqui, rapidinho. Está lá em Mateus 15, no versículo 21. Aleluia. Eu quero que você entenda como Jesus valoriza a aliança que Ele tem com o povo, com o seu povo. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro. Está no 15, versículo 21, Mateus. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões chamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, porque ela vem chamando, vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Quer que você pare aqui? Eu vou continuar. Mas você para aqui um pouquinho. Jesus está a falar assim: eu não tenho aliança com essa mulher. Por que é que ela vem atrás de mim? Eu fui enviado com um propósito para o povo de Israel. Tanto que a Bíblia fala que Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas Ele, quando veio, veio para os seus. Que é os seus? O povo de Israel. Só que o que aconteceu? No 25, ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: veja, esta mulher adora a Jesus, e Jesus responde assim, só para você entender o quanto que Jesus era invocado com aliança. E isso é uma coisa boa, porque se ele é invocado com aliança, quer dizer que ele leva muito a sério a aliança que ele fez com a gente. E se ele leva muito a sério, a gente pode ter uma confiança para com ele. Olha o que é que diz aqui: não é bom, depois da mulher o adorar, ele diz: não é bom tomar o pão dos filhos e entregar aos cães. No entanto, a mulher replicou: sim, Senhor. Ou seja, eu entendo que eu não tenho aliança. Eu entendo que eu não tenho aliança. No entanto, mas até os cachorros, eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus disse: pô, esta mulher entende da aliança. Ela entendeu da aliança. Então Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como tu queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sarada. Você entende? Talvez a gente olhe aqui de uma perspectiva mais natural e a gente pensa assim: pô, Jesus era um grosso. Jesus era grosso. Talvez até tenha pecado, falou assim com aquela mulher. Só que ele não pecou. Ele não pecou porque o que ele falou foi a verdade. Ele não tinha um compromisso com aquela mulher. O compromisso dele era com quem tinha aliança. Só que até quem não tem aliança, se crer, passa a ter.
Até quem não tem aliança, se crer em Jesus, passa a ter. Porque o que determina a posse da aliança é a nossa fé. Marcos 11:23 fala que se alguém disser ao monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer, assim lhe será feito. Vocês lembram daquela mulher de fluxo de sangue? Ela dizia consigo mesmo. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus e ela dizia consigo mesmo. Ali nem fala se ela tinha aliança ou não, mas ela dizia consigo mesmo: se eu somente tocar nas suas vestes. Há algum versículo que fala de tocar nas vestes? Quem tocar nas vestes do mestre será sarado. Não existe, não tem base nem bíblica, mas ela dizia: se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei sarada. E quando ela toca, ela perguntou a Jesus: vou tocar nas suas vestes, posso, para ser sarada? Não, ela só fez, crendo. Ela só fez, crendo. E a Bíblia diz que Jesus para no meio de uma multidão, toda a gente a empurrar Jesus. Jesus para e diz: quem me tocou? Porque de mim saiu poder. Então é possível que eu esteja aqui e Jesus esteja presente, mas eu não toco em Jesus. Jesus está aqui e pode uma multidão estar à volta dele, mas só toca em Jesus e só retira poder de Jesus quem tem fé. Quem tem fé. Quem crê na aliança que tem com Deus. Você crê na aliança que você tem com Deus? Tem a certeza que crê mesmo? Então por que é que você tem ficado com medo? Medo do Covid. Em primeiro lugar, medo é estúpido, porque quando você tem medo, o medo resolve: nossa, hoje tive medo de manhã, nossa, não apanhei Covid. Ou seja, o medo se livrou-me do Covid. O medo consegue-te livrar do Covid? Não, de certeza. Então porquê é que você toma o medo como um remédio? Você acorda de manhã, hoje estou com tanto medo, hoje não vou nem sair de casa. Sabe que quem não sai de casa, foi visto na América que os que não saiam de casa, porque fez o lockdown, e lá o lockdown é mais rigoroso que aqui, não é? A gente aqui vê que é meio bagunçado, não é? Mas lá na América foi feito um lockdown e os Estados Unidos foi dos países que teve mais casos de Covid, sobretudo no início. Agora nem sei como é que está porque eu não acompanho, mas no início eu vi que era dos que tinha mais. E o prefeito dos Estados Unidos diz que não entendia, porque 70% ou 80% das pessoas que apanharam Covid estavam fechados em casa, sozinhos, sem ninguém. Que coisa, hein? Como está lá em Jó: o mal que eu temia me sobreveio. Se você teme o Covid, bem provável que você vai apanhar. Eu não falo aqui de ser irresponsável. Você tem que andar de máscara, tem. Você tem que ter os cuidados que o governo manda, tem. A gente vive debaixo de uma lei, tem que obedecer às leis. Só que eu não tenho que ser escravo do medo. Você conhece aquela música? Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Vamos cantar aqui, Rabi. Você pode levantar? Não sei se o pastor Wagner consegue acompanhar aqui, mas veio aqui muito forte essa música. Você é filho de Deus. Você tem uma aliança com o Pai. Eu não sei se você sabe, a gente olha para Davi e acha: Davi foi um grande homem de Deus. E foi. Só que Davi cometeu uma maior das abominações. Davi mandou os seus soldados para a guerra, ele ficou em casa. E ficou em casa sem fazer nada, e ainda cobiçou a mulher do seu general, ficou com ela, teve relações com ela, fez um filho nela,
chamou o seu general e disse: vem ficar com a tua esposa. E ele disse: eu não posso ficar com a minha esposa quando eu tenho um povo ali a guerrear. E Davi, não bastou o mal que ele tivesse feito, ele manda o seu general para a frente da batalha para que ele morra. E o que ele fez foi tão abominável que Deus disse: Deus fez com que ele próprio liberasse o castigo sobre ele mesmo. E Davi, o profeta Natan vem ter com ele e o castigo é liberado. O castigo é liberado pela própria boca de Davi. Ele diz: um homem que cometeu tal coisa, ele tem que morrer. E o profeta Natan diz assim: esse homem é você. Esse homem és tu. E Davi chora, arrepende-se, chora em prantos, arrepende-se do pecado, grande pecado gigante que ele fez. E Deus perdoou o pecado. Só que ele disse: eu perdoo o pecado, mas a espada, ou seja, a colheita daquilo que tu fizeste, não tem como ela sair mais da tua casa. E é tão poderoso. Ele disse: a espada nunca mais se apartará da sua casa. E o filho que Betseba esperava morreu. A seguir ela gera outro, chamado Salomão. Ele tinha uma filha chamada Tamar também, de outra esposa. Essa filha Tamar, ela é violentada pelo seu irmão Amnon. Absalão, revoltado com o que Amnon fez, mata Amnon, que também era filho de Davi. Era tudo filho de Davi. Depois Absalão quer ser rei em Israel, quer tomar o lugar de Davi. E aí o que é que ele faz? Ele dorme com todas as mulheres de Davi. Começa uma guerra contra Davi. Davi não queria lutar contra ele. Davi não queria lutar contra ele. Mas ele começa uma guerra e Davi, sem o querer matar, sempre evitava Absalão. A Bíblia diz que Joabe vai lá e mata Absalão. E Davi diz: como tu fazes uma coisa dessas com o meu filho? Ou seja, Absalão estava em guerra com Davi, mas Davi ainda assim não o queria matar, não queria. Era o filho dele. E a seguir Salomão, o único que prestava, não é? Talvez porque ele tenha visto o pai, que tinha várias mulheres. Talvez porque ele tenha visto toda essa coisa de errada na família dele. Ele vai lá e faz o quê? Faz a mesma coisa. Casa com 50 mulheres, 100, sei lá quantas que ele tinha, 300. E aquelas mulheres trazem os deuses delas para a terra de Israel. E ele permite, para não criar confusão, cara, só com uma mulher já é complicado, vai ter 300. Para não criar confusão, ele permitiu aqueles deuses todos lá. E a Bíblia diz que ele desagradou a Deus. Você vê tudo aquilo que veio sobre a casa de Davi por causa do pecado. Só que aquela mulher diz assim: filho, para Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe o que é que estava aqui a acontecer? Independentemente do pecado de Davi, Deus lembrou da aliança que ele tinha com ele. Deus lembrou da aliança e ele fez uma aliança com Abraão, fez com Isaac, fez com Jacó, fez com Moisés, fez com Josué, fez com Davi, fez com Salomão, e essa mesma aliança ele não esqueceu, e dessa aliança vem Jesus, a suprema aliança. A suprema aliança. A suprema aliança está em Jesus, que vem de Davi, que pecou feio, mas Deus perdoou o seu pecado porque ele tinha uma aliança com ele. Deus dá importância à aliança que tem com você. Talvez você errou, você fez coisa cagada na sua vida, não tem problema não. Você pode se arrepender e você pode se lembrar que Deus tem uma aliança com você. Deus tem uma aliança com você.
Deus tem uma aliança com você. E essa aliança, ela garante cura. Ela garante paz. Ela garante prosperidade. Ela garante uma vida abundante. Ela garante reinar em vida. Você foi chamado para reinar em vida. Então, se você hoje está com medo do Covid, se você está com medo de apanhar, porque já teve pessoas na família que apanhou, já teve alguma coisa que aconteceu, o que é que você fecha os seus olhos agora? E canta assim: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Declare isso, declare isso. Eu sou filho de Deus. Eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho uma aliança com Deus. Eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho. E o pecado não governa, as doenças não governam. É só a aliança que eu tenho com o meu Pai. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Fala assim: eu não tenho uma aliança com o diabo. Eu tenho uma aliança com Deus. Eu não tenho uma aliança com o diabo. A minha aliança, ela é com Deus. Eu sou curado, eu sou sarado, eu sou filho de Deus. Eu sou curado, eu sou livre, eu sou filho. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E o diabo, ele vai trazer pensamentos. Aconteceu na sua família, aconteceu no seu trabalho. Vai acontecer com você também. Vai acontecer com você também. Mas se até os cachorrinhos que não têm aliança podem comer de migalhas daqueles que têm aliança, quanto mais eu. A Bíblia fala: traga à memória aquilo que te traz esperança. Traga à memória que você tem uma aliança com Deus. Cristo, Ele é o mediador da nova aliança. Se pelo pecado de um só a doença chegou ao mundo, quanto mais pelo sacrifício de Jesus, a abundância da graça e o dom da justiça me fez reinar em vida. A abundância da graça e o dom da justiça me fez reinar em vida. Eu reinarei em vida por intermédio de Cristo Jesus. Ele morreu naquela cruz para que eu seja filho. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou escravo da doença.
sou escravo de Jesus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu quero orar enquanto eles continuam baixinho. Todo aquele que está com medo e todo aquele que está com medo da doença, não só de Covid, às vezes outra doença qualquer, porque a gente agora só fala de Covid, parece que só há Covid. Não, tem muita doença. O diabo usa muita forma, usa muita coisa para nos escravizar. Se você está com algum sintoma de enfermidade ou com medo desse sintoma que possa aparecer, com medo às vezes de sair de casa, com medo de ir no trabalho, com medo de vir na igreja, eu quero que você feche os olhos agora, porque eu quero orar por você. Pai, nós entendemos a Tua palavra, nós entendemos a mensagem que Tu nos quiseste trazer hoje. Nós entendemos que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, se eu sou livre, eu não sou escravo. Se eu sou livre, eu ando como alguém que é livre. E a doença não determina mais sobre a nossa vida, não determina quem eu sou, nem determina o que eu faço. Então, eu quero servir a Ti, Pai. Nós queremos Te servir. E eu quero orar neste momento por cada irmão que tem medo, por cada irmão que está angustiado e que tem medo, ou que tem até um familiar que está com Covid, ou que já passou por essa situação. Eu quero orar agora neste momento. Pai, traz refrigério sobre a vida dos meus irmãos. Eu quero declarar cura. Eu quero declarar cura agora sobre familiares dos meus irmãos que estejam a passar por Covid, familiares, amigos. Eu quero declarar cura agora. Eu quero declarar que se eles estiverem no hospital, não vai faltar oxigênio. Eu quero declarar que se eles estiverem num leito de UTI, não vai faltar nada para que a cura deles seja manifesta, Pai. Vai ter abundância de tudo. E eu quero orar agora e repreender todo o espírito de medo. Todo o espírito de medo, eu repreendo agora em nome de Jesus. Todo o espírito de medo está sobre a vida dos meus irmãos. Eu quero declarar paz que excede todo o entendimento. Eu quero declarar que eles entendam e que eles vão entender e que eles já entenderam hoje que há uma aliança que é maior que uma doença, que há uma aliança que é maior que um problema, que há uma aliança que é maior que o Covid, que há uma aliança que já levou o Covid naquela cruz. Jesus já pegou, Jesus já levou sobre ele o Covid, Pai. Ele já levou. Eu quero declarar cura sobre os meus irmãos. Cura do corpo, cura dos sentimentos, cura da alma, para que o medo saia agora em nome de Jesus. Todo o medo, toda a tristeza. Veio agora, Pai, veio agora o entendimento que tem gente que está frustrada de passar tanto tempo em casa. Está frustrada e não aguenta mais estar fechada em casa, Pai. Eu oro, Pai, para que a Tua paz, para que a Tua alegria contamine a vida dessa pessoa. Para que ela seja cheia do Espírito Santo e para que ela entenda o propósito para o qual ela foi chamada aqui neste lugar. Eu oro, Pai, pelos hospitais. Eu oro, Pai, por empresários que se levantam para suprir as necessidades que o público não consegue suprir. Eu oro por pessoas que se levantam para doar dinheiro para comprar respiradores, Pai. Eu oro, Pai, para haver uma multiplicação, assim como houve uma multiplicação dos peixes. Eu oro para haver uma multiplicação de oxigênio, de respiradores, para quem esteja no hospital possa ser suprido e ninguém venha morrer por negligência e por falta de equipamento, Pai. Eu oro pela vida dos meus irmãos e te dou graças em nome de Jesus. Você pode dar um amém? Aleluia.